Esta live vai ser sobre a fórmula infalível para a felicidade. E neste caso acho que é um tema que interessa a todos, porque ter esta consciência que realmente existe uma fórmula que nos pode levar à felicidade é como ter ouro, porque acho que é como se fosse o culminar daquilo que toda a gente quer, que toda a gente procura. E eu vou partilhar convosco hoje a fórmula que eu considero infalível para ser feliz. E se de alguma forma tu sentes que estás a passar por um momento que não te sentes tão feliz assim, ou até se conheces alguém que até gostava ou precisa de ouvir aqui umas palavrinhas sobre isto, partilha esta live então com essas pessoas, porque eu acho que no fim desta live vai ser curta, mas que eu acho que a informação é tão importante que pode mudar a vida de alguém. Por isso, eu espero que acrescente alguma coisa à vossa vida, mas que também possa mudar a vida de alguém que vocês conheçam, que esteja a precisar. Porque eu acho que todos nós conhecemos, ou até nós próprios passamos por essas fases, ou conhecemos alguém que está a sentir-se infeliz, ou que tem alguma necessidade de apoio. E às vezes basta uma palavra, basta identificarmos com alguma coisa que alguém diz para podermos mudar um bocadinho o pensamento e podermos andar para a frente e olhar para as coisas de uma forma diferente e sermos com isso então um pouco mais felizes, mesmo nestas alturas que estamos a passar de momento. Portanto, bem-vindos, eu chamo-me Sara Ferreira e eu decidi fazer esta live porque duas coisas. Primeiro, eu sou uma pessoa extremamente feliz, sou muito feliz e eu gosto de partilhar esta felicidade com as pessoas, gosto de contagiar e de ser contagiada pelos sorrisos dos outros, pela felicidade dos outros. E por isso então, para mim, fazer esta live faz todo o sentido. Mas também porque, de certo modo, alguns pais com os quais eu interajo, pais de meninos com os quais eu dou aulas, alguns deles partilham comigo que para eles é mais importante a felicidade dos filhos do que a própria felicidade e que até às vezes têm um certo receio, medo até, de não serem eles próprios felizes, em prol da felicidade dos outros, têm medo de não serem felizes, não terem felicidade para si próprios, em prol da felicidade dos que os rodeiam. E aí há um grande alerta da minha parte quando eu ouço que alguém ao meu lado não está infeliz, porque salta-me logo ao pensamento o porquê que será que as pessoas estão nesta situação, ou porquê que se sentem desse modo, uma vez que eu tenho uma perspectiva sobre as coisas, sobre a vida, e que fico curiosa por perceber o que se passa. Claro que cada um tem as suas vivências, os seus problemas e tudo mais, mas fico curiosa nesta perspectiva de como é que eu posso contagiar esta pessoa do lado positivo para que ela se sinta mais feliz. Porque, na verdade, eu acho que é assim mesmo. As nossas emoções contagiam-se e quando nós estamos ao lado de alguém que está muito triste, muito provavelmente a nossa energia baixa um bocadinho e ficamos com compaixão com essa pessoa e provavelmente ficamos também um bocadinho mais tristes. Mas também quando estamos ao lado de alguém que está super radiante, super feliz, muito entusiasmado, essa energia acaba por nos contagiar. E esse também é o objetivo, que nós comuniquemos uns com os outros, mas que também nos consigamos contagiar nestas emoções e que possamos ser todos mais felizes ou que consigamos transpor a nossa infelicidade para algo que possa ser positivo para nós. Mas, para nós percebermos esta questão da felicidade e o quão felizes somos ou não, convém nós refletirmos. Ou tentarmos perceber se assim o é. Não vale a pena só mandar da boca para fora. Convém que seja uma coisa que nós realmente sentimos. Essa questão que eu disse, que há pessoas que não conseguem perceber o quão feliz são ou o quão infeliz são. E essa resposta é porque não sabem realmente o que é que as faz feliz. E o que é que torna esse grau de felicidade ou de infelicidade para si próprios. E pode ser bem diferente para cada um de nós. Mas então se eu vos disser aí desse lado que todas as pessoas podem ser felizes, vocês concordam ou não concordam? Ou vocês acham que não é uma questão de poder, é uma questão de simplesmente ser? Então, algumas pessoas estão a responder sim, algumas pessoas estão a responder que depende. Ok. Depende sempre de muita coisa, principalmente depende da nossa perspectiva, não é? A forma como nós pensamos sobre as coisas. E a forma de eu pensar pode ser diferente da forma de tu que estás aí desse lado pensares. Bom, então, na verdade, e também é o tema desta live, é que existe uma fórmula. E se existe uma fórmula, é uma espécie de matemática. Portanto,
Se esta fórmula existe, é muito simples. Se tu a aplicares, primeiro, se tu a perceberes, boa, mas depois se tu a aplicares para ti próprio, eu te garanto que essa fórmula é infalível para que tu sejas feliz. E o que eu te vou dizer agora é essa fórmula, ok? E agora eu vou-te pedir até que tu possas ir buscar um papel, um rabisco, uma caneta, um lápis, para que vocês possam fazer o exercício que eu vos vou transmitir agora. É super simples, mas também é super eficaz. Portanto, antes de mais, eu vou-vos dizer que essa fórmula tem 3 parâmetros. Esta fórmula existe e os 3 parâmetros são ser, temos o amar e temos o ter. Estas 3 coisas somadas vão explicar-te esta fórmula da felicidade. Mas é preciso entendê-la e depois aceitá-la e depois seguir em frente. Então, em termos do ter, o ter tem a ver com as questões materiais, tem a ver com questões como ter uma casa, ter comida na mesa, ter roupa para vestir, etc. O amar tem a ver com as nossas relações sociais. Isto pode ser as nossas relações com amigos, as nossas relações com familiares, a nossa relação connosco mesmo, tudo o que seja interação social. E o ser, isto tem a ver com a pessoa que tu és, tem a ver com aquilo com que tu te identificas, tem a ver com os teus valores, tem a ver com aquilo em que tu acreditas, com aquilo em que tu defendes, com a pessoa que tu idealizas que és, ok? Tem a ver com a tua forma de estar no mundo, com a forma como tu te dás ao mundo, muito numa perspectiva individual. Claro que para cada um destes termos, parâmetros, aliás, têm pesos diferentes. Porquê? Vamos imaginar este exemplo. Um milionário que tem montes de dinheiro e que pode adquirir todos os bens materiais que quiser, provavelmente vai ter uma percepção de felicidade em relação ao ter muito grande, mas se esta pessoa não tiver ninguém ao seu redor que o ame ou alguém para amar, esta pessoa, no grau, no parâmetro do amar, muito provavelmente não vai pontuar-se numa máxima felicidade. Portanto, cada um destes parâmetros tem um peso diferente para cada um de nós. Somos nós próprios que damos esse peso às coisas. Então, para conseguirmos perceber como é que esta fórmula funciona, e foi por isso que eu pedi para tu ires buscar uma folha e um lápis ou uma caneta, vocês agora vão escrever numa folha, e eu já estive a preparar a minha, os 3 parâmetros. Por baixo de cada parâmetro, vocês vão assinalar, vão escrever todas as características de cada um dos parâmetros que vocês consideram que vos trazem felicidade, que vos dão essa sensação de feliz. Não é uma coisa que se calhar possas fazer num minuto. Também pode ser num minuto, ok? Mas tenta ser exímio contigo próprio e que tu consigas definir as coisas que são para ti. Depois, tu vais pôr esta folha completamente de lado e vais buscar uma nova. E nessa nova, vais voltar a escrever os parâmetros e vais voltar a escrever novamente aquilo que tu consideras que são as características de cada um dos parâmetros que te tornam feliz. Mas vais fazer isso, e agora sim, é a parte mais importante, tu vais fazer isso sem perspectivas algumas daquilo que deve ser a vida, daquilo que deve ser a tua vida. E depois vais-me dizer se vai ter diferenças ou não. E porquê é que eu acho que vai ter diferenças? Eu acho que vai ter diferenças porque muitas das vezes a nossa vida rola, acontecem coisas boas, acontecem coisas menos boas e nós vamos sempre reagir a essas coisas. Ora ficamos contentes, ora ficamos tristes, ora ficamos frustrados, ora ficamos desiludidos, ora ficamos sem perceber o que é que se passa. Nós vamos sempre reagir às coisas. Mas ter esta antevisão ou esta percepção de que nós vamos sempre reagir às situações ajuda-nos a perceber que então nós podemos depois disso reagir de formas diferentes com cada situação. E o que é que acontece? Tendo essa consciência, nós podemos direcionar a nossa forma de ver as coisas, a nossa forma de sentir as coisas ou de percepcionar as coisas depois de as sentir, de uma forma diferente que possamos levá-las de forma mais positiva na nossa vida. Então, muitas das vezes nós levamos as coisas mais para um lado menos positivo porque nos comparamos.
E comparamos com o quê? Comparamos-nos com o vizinho do lado, não é? Comparamos-nos com quem está próximo e que nós vemos que tem uma relação connosco, ou mesmo que não tenha, e que a gente olha para o lado e vê, opa, bolas, eu queria tanto ser assim, eu queria tanto ter aquilo, eu queria tanto fazer aquilo como aquela pessoa e não faço, e não tenho, e não sou. E que por olhar para o lado, sentimos então que não, comparando-nos, que não temos, que não somos, que não fazemos, e que por isso não somos felizes. Mas isso acontece sempre quando nós nos comparamos, porque nós olhamos para o lado e então nós conseguimos perceber, ou achamos nós, que a nossa vida não é feliz enquanto nós não formos assim, enquanto nós não tivermos aquilo, enquanto nós não fizermos aquilo. Por nos compararmos, nós estamos sempre a preocupar-nos também com algo que aquilo que deve ser. Ou seja, estamos-nos a preocupar com o futuro. Estamos-nos a preocupar com uma coisa que irá acontecer ou não. E por criar essa expectativa, por criar essa comparação, nós estamos constantemente nesta sensação de que poderei não atingir aquilo, poderei não chegar a fazer, poderei não chegar a ser. E isso causa-nos uma infelicidade. Principalmente quando realmente não chegamos lá ainda. Mas isso só acontece quando nós nos comparamos. Porquê? O que é que acontece? E por isso é que também eu estava a dizer que todos nós podemos ser felizes. Porquê? Vamos pensar no seguinte. Nós somos felizes por defeito. Se tu começares a pensar em que momento da tua vida é que tu começaste a ser menos feliz, e se tu andares para trás no tempo, começares a perceber, começares a olhar quando é que isso aconteceu, muito provavelmente tu vais chegar ali a uma parte em que vais pensar, aos 10 anos eu era feliz, aos 8 anos eu era feliz, aos 5 anos eu era feliz, quando eu era bebê eu era feliz. Então, pensa assim, tu quando nasces, ou quando um bebê nasce, é feliz. O que é preciso assegurar para um bebê ser feliz? O bebê é feliz se tiver as condições básicas de vida. Claro que se não passar fome, não passar frio, não tiver com dor, então o bebê é feliz. Porquê? Um bebê não precisa das condições externas, de algo do seu meio externo, para ser feliz. Então, se isso é possível nos bebés, e porque nós nascemos assim, então nós adultos é que transformamos aqui a questão e deixamos de o ser. Por isso nós também conseguimos ser, só que o que acontece? Nós somos infelizes porque nós temos expectativas do que é que a vida deveria ser. Nós olhamos para o lado e começamos a criar essa expectativa. E mesmo aquela criança ou aquele bebê também o deixa de o ser, porque a sociedade começa a colocá-lo nessa situação. A sociedade em que nós vivemos começa a colocar-nos numa questão em que se temos que crescer, temos que trabalhar, se o nosso trabalho tem que ser um determinado tipo de trabalho, temos que ter um determinado tipo de carro, temos que ter um determinado tipo de casa, temos que ter um determinado tipo de corpo, and go on, go on, go on, e assim sucessivamente. A sociedade coloca-nos nesta ideia, nesta perspectiva, é que nos coloca esta sensação de infelicidade. Com isto, eu não estou a dizer, atenção, que nós não temos que ter expectativas. Nós podemos e devemos ter expectativas. Nós temos é que ter a consciência que as expectativas por si só nos levam à infelicidade. Porquê? Porque se nós queremos alguma coisa, se nós desejamos alguma coisa e principalmente se achamos que isso nos vai trazer felicidade, nós temos que trabalhar para que isso funcione. Não basta ter a expectativa de que se aquilo for assim vai ser melhor e eu vou ser mais feliz por isso. Porque, por exemplo, se eu tiver a expectativa de emagrecer 10 quilos para poder vestir as calças 38 e apenas ficar com essa expectativa de que se eu fosse 10 quilos mais magra seria mais feliz, isso sozinho só me vai dar infelicidade. Porquê? Porque eu preciso trabalhar para que isso aconteça, eu preciso de colocar as mãos à obra e esforçar-me por isso, eu preciso de fazer exercício, eu preciso de ter uma alimentação diferente, mais saudável. Ok? O mesmo acontece se eu pensar, eu desejo um trabalho de sonho, pode ser aquilo que vocês quiserem, vocês próprios pensem qual é que seria o vosso trabalho de sonho. Eu tenho a expectativa que no dia em que eu atingir esse trabalho de sonho e tiver esse trabalho de sonho, aí eu vou sentir-me realizada, aí eu vou ser feliz. Mas a expectativa só por si não chega. Se eu ficar sentada no sofá à espera que essa expectativa um dia seja uma realidade, eu tenho que trabalhar, tenho que ir atrás. Portanto, é fundamental ter expectativas, sim, mas nós temos que ter essa consciência que por si só não basta. Então, a expectativa
traz-nos infelicidade se nós só ficarmos por aí. E tem também noção que, por vezes, as coisas não acontecem como nós queremos. E então nós temos que perceber que às vezes vamos ficar mais infelizes, às vezes vamos ficar mais frustrados, mais descontentes ou também mais felizes. Temos é que saber lidar com esse sentimento em relação a essas expectativas. Portanto, cabe-te a ti. Claro que isto depois depende muito do contexto social. Claro que eu não estou a dizer que não haja momentos da tua vida em que tu não estejas mais infeliz. Não é isso. E acontece mesmo comigo. Eu comecei esta live a dizer que sou uma pessoa extremamente feliz, mas isso não quer dizer que eu não tenha os meus momentos mais serena, mais questionar-me a mim mesma, questionar coisas que eu faço, ou de infelicidade por não conseguir determinadas coisas a que me propus, etc. Mas tudo isso, quando eu somo, e aqui está a fórmula mágica, a fórmula infalível, quando eu somo estas três coisas, tem um peso diferente para mim, menor até, do que estas três coisas. Do que estes três parâmetros. E então, se tu que estás aí desse lado e és pai e sentes, como eu disse no início da live, pai ou mãe, que tens medo de estar a dar mais importância à felicidade dos outros, dos teus filhos, ou mesmo até, às vezes eu posso até falar de familiares sem ser nossos filhos, pode ser a nossa sogra, a nossa mãe, alguém que nós temos que cuidar, a nossa avó, o nosso tio, e que sentes que tens medo de estar a roubar ou a tua própria felicidade está posta em causa porque tu dás mais valor à felicidade dos outros ou porque te preocupas demais com outras coisas, então tu que és pai ou mãe, pensa o seguinte: o exponencial máximo da felicidade é quando nós conseguimos fazer os outros felizes. Mas isso só acontece quando nós próprios somos felizes e depois podemos contagiar os outros, podemos ajudar os outros, podemos aconselhar, podemos conversar. Tal como eu disse no início, é uma das coisas que eu mais adoro, não é transmitir, contagiar e ser contagiada. Contagiar com a minha felicidade e ser contagiada com a felicidade dos outros. Mas isso só é possível quando nós somos felizes, quando nós conseguimos ser felizes. E esse é o exponente máximo, é aquela cena que mais do que encher o coração, é aquele propósito que deixa toda a gente nas nuvens. É quando tu és feliz e consegues contagiar os outros com isso. Por isso, se tu és pai ou mãe, como eu estava a dizer, preocupa-te contigo primeiro. E eu sei que é difícil falar, que é mais fácil falar do que fazer. Por mais que tu te preocupes com eles, tu vais sempre poder ajudar mais, dar mais exemplos, estar lá quando eles precisarem, dar apoio, contribuir, contagiar e tudo mais, quando tu és feliz. E como a dança está sempre presente e faz parte da minha felicidade, e é uma componente, um parâmetro, uma característica que eu coloco nesta lista quando penso nela, então eu aconselho-te para rires muito, para dançares muito, porque quem dança é muito mais feliz.